E fala galera, que é o Rio, seja bem-vindo de volta ao canal. Nesse final de semana rolou a FUVEST, eu quero trazer para vocês a correção da prova de matemática de uma forma bem simplificada e bem explicada para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu posso regravar aí e mandar o link para vocês de uma outra explicação, ou posso simplesmente mandar lá no Discord se vocês tiverem dúvida também. Aproveitando, né, deixa eu fazer essa chamada. Não se esquece então de se inscrever no canal, ativar o sininho se esse vídeo te interessa e deixar um like no comentário para ajudar no crescimento aqui do meu trabalho, beleza? Também as redes sociais, tem o Instagram que eu ensino, que eu praticamente não posto muita coisa, e tem o Discord, onde eu tenho maior contato com vocês, onde a comunidade está em maior peso. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode postar lá que eu respondo para vocês, beleza? Então vamos direto aqui para a correção. Lembrando também que o curso Gabaritei está com as portas abertas para o ano de 2021, e é onde eu ensino sobre aprendizado, como você faz para estudar e aprender aí na sua casa. Se você tiver interesse, o link está aqui abaixo. Primeira questão do vestibular da FUVEST 2021 é uma questão bem fácil. Em geral, as questões desse ano foram bem tranquilas, eu acho que eles pegaram bem leve por conta da pandemia. Se você foi mal também, se você achou difícil, não se cobre muito, não fique mal por conta disso, acontece. E eu vou te explicar como que você faz para resolver essas questões, tá bom? A maioria delas não precisa de fórmula, não precisa de nada complicado. É um formato que eu gosto, um formato bem parecido com o Enem, só que sem aquele monte de texto excessivo do Enem. Então, vamos lá. Aqui, nessa questão, o que ele fala? Ele mostra 3 caminhos entre x e y e ele pergunta qual que é a comparação das distâncias percorridas pelos moradores utilizando esses 3 caminhos. Só de bater o olho, o que você pode perceber aqui? Que esse caminho A, ele é um pouco maior que o resto. Por quê? Porque você não está indo direto para Y, você sobe, né? Você tem esse caminho de subir a mais aqui. Então ele vai ser maior por natureza, certo? Agora vamos comparar C e B. Se você for reparar, esse caminho aqui, esse tanto que o percurso B percorre ótimo, né? Se compara a esse daqui, certo? Então, esse daqui é igual a esse, este tamanho aqui é igual a esse daqui é igual a esse, e esse daqui vai ser igual a esse. Então, se você for ver, se você for pensar aqui, esses 2 caminhos percorridos são a mesma distância. Então, a gente tem B é igual a C, e todos eles são menores do que A, né? Que a resposta B igual a C é a resposta B. B de bola. Beleza? Nenhuma dúvida? Vamos para a questão 2. Questão 2 é uma questão bem fácil. Ele diz o seguinte: a gente tem uma função xy em que y sempre diminui na medida que x aumenta. Então, conforme o x aumenta, ou seja, você vai andando para cá, o nosso y ele vai diminuindo, ele vai indo para baixo. Qual dessas funções aqui corresponde a isso? Então, essa não está estático, essa daqui ela fica estática, essa daqui ela sobe, essa daqui ela sobe aqui no começo e essa daqui só desce. Consegue perceber? Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, a resposta é E de elefante. Ok? Próxima questão, questão 3, números primos, tem uma tirinha, parece questão de Enem, bem tranquila. Você não precisa ler a tirinha, não tem nenhuma resposta nela. O que ele pergunta aqui é o seguinte, né? Qual afirmação é verdadeira sobre os números primos? Primeira afirmação: todos os números primos são ímpares. A gente sabe que é mentira. O número 2 é um número primo que é par, e ele está aqui, ó. B. Existem no máximo 7 trilhões de números primos. Errado. Os números são infinitos, né? Todo número da forma 2n mais 1 é primo, certo? Isso aqui está errado. Por quê? Isso aqui é sobre os números ímpares, né? E a gente sabe que não tem uma fórmula para número primos. Os números primos eles têm uma sequência assim meio bizarra, é meio difícil de prever qual que é o próximo número primo. Não tem uma fórmula simples para eles, senão a gente aprenderia na escola, inclusive. D. Entre o número 24 e 36 existem apenas 2 números primos. Vamos ver. Então a gente sabe que o 24 não é primo, nem o número par vai ser primo aqui, daqui para frente, certo? Então a gente tem o 25, a gente tem o 27, 29, 31 e 33. Os resultados da Telecena de 2021. Então, a gente sabe que isso aqui não é primo. 25 é 5 vezes 5. 27 é 3 vezes 9. 29 é primo, não tem tabuada dele.
31 é primo, não tem tabuada dele. 33 é 3 vezes 11, tá? E 35 é 5 vezes 7. Beleza? Isso aqui é um treino bacana para vocês fazerem também, é pegar esses números, qualquer número, e você saber quais números multiplicados resultam nisso daqui, por exemplo, que é o que a gente fez aqui. Isso aqui é um treino que você tem que fazer para você conseguir ter mais facilidade em matemática. Então, sim, só tem 2 números primos, a resposta é letra D de dado. Vamos conferir a letra E? O número do quadrinho 143 é o número primo. 143, se você for perceber aqui, é o quê? É 13... 130, né? Mais 13. O que significa? Que é 13 vezes 11. Certo? Então, ele pode ser dividido. Aqui é uma pegadinha. Tem gente que vai olhar esse número e vai falar que é primo, mas não é. Então, é a letra D de dado. 4. Qual que é a grande questão? Se T é a área de cada um dos triângulos laranjas, né? E Q é a área de cada um dos quadrados, a área deste pentágono então ele quer saber a área interna, que é essa daqui, pequena, certo? Sabendo que, voltei demais, sabendo que isso daqui é Q, isso daqui vale T. Como que a gente faz essa questão, Rio? Você deve estar se perguntando, é só você ver qual que é a comparação entre essas duas áreas. Então, por exemplo, a gente sabe que essa pequena área laranja aqui é 1/4 do quadrado, certo? E a gente sabe que essa área aqui do triângulo é o quê? Se a gente dividir aqui, ó, é o triângulo dividido por 3. Então, é 1/3 do triângulo. Agora, vamos somar quantas dessas pequenas partes tem aqui. Tem 1/4 de quadrado mais 1/4 de quadrado dá meio quadrado, certo? Meio quadrado. Mais 3/3 de triângulo dá um triângulo inteiro, né? 3/3, cancela, dá um triângulo, certo? Então, a gente tem um triângulo e meio quadrado, que é a resposta C de cachorro. Próxima questão, 5. O comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Ou seja, se você vende um produto por R$100, essa maquininha ela vai pegar o quê? Ela vai pegar 6%, ou seja, você vai ganhar R$94, certo? Né? Então, isso daqui é o seu lucro da sua loja, certo? Isso daqui é o quê? É da máquina. A máquina ganha isso daqui, ok? Se você fosse colocar em fórmula, em questão de porcentagens aqui, a gente está pegando o nosso preço e a gente está fazendo o quê? A gente está multiplicando por 0,94, ok? Isso daqui é o lucro que a gente tem, né? O valor da nossa venda, ok? Então, a nossa venda aqui seria isso daqui, certo? Por exemplo, se eu vendi R$100 vezes 0,94, tá? O meu valor de lucro vai ser quanto? Vai ser R$94, certo? Beleza. Então, essa daqui é a nossa fórmula da venda. Quanto que a gente está ganhando na nossa venda. Porém, o que ele quer fazer? Ele quer reajustar o preço de todos os produtos da loja, certo? Então, ele quer reajustar, ele quer aumentar esse valor de P, de forma que isso daqui seja anulado. E o que vai acontecer? Né? Vai ficar o preço final, vamos chamar de L aqui, para não usar a mesma letra, né? O nosso lucro vai ser igual ao valor anterior, certo? Então, o que a gente tem que fazer para anular esse 0,94? A gente tem que dividir por 0,94, certo? E aí cancela. Beleza? Então, a gente pode falar o seguinte, né? Que o valor da venda, o novo valor, ele tem que ser dos produtos dividido por 0,94. Ou seja, eles vão aumentar, eles vão ficar um pouco mais caros. Parece que eles vão diminuir porque é divisão, mas como tem uma casa decimal, meio que inverte, né? É como se fosse 94 dividido por 100, que é a mesma coisa que P vezes 100 dividido por 94, certo? Então ele vai aumentar, consegue ver? Vai aumentar um pouco. Então essa é a resposta, que é P
o preço dividido por 0,94. Eles vão aumentar um pouco. Vamos analisar as outras questões, só para você não ficar com dúvida? Aqui nesse primeiro ele está falando que todos os preços têm que aumentar em 0,06 centavos. Isso daqui não pode ser verdade, porque se você vai diminuir em porcentagem, você não pode adicionar um valor fixo, né? Não faz sentido. Aqui no outro, ele está falando para você pegar e multiplicar por 0,94 e depois multiplicar por 1,06. Tá? Isso aqui também não faz sentido. Vai dar um outro valor, né? Não é porque que, digamos assim, não é porque essa soma desses dois caras aqui vai dar 2 que isso aqui é o certo, né? Então isso aqui também não dá certo, vai dar um número estranho, meio que próximo, mas estranho. 1,6 vezes P. Por que isso aqui está errado? Poderia, né, se fizesse alguma lógica, poderia ser 1,06, certo? Isso daqui é a mesma coisa que o quê? É você aumentar 6% do valor. Agora, 1,6 vezes P significa o quê? Aumentar 60%. Lembra que, como a gente está falando de porcentagem, 0,6 é igual a 60%. E 0,06 é igual a 6%. Né? Então, esse 1,6 aqui já está errado. De cara você sabe que isso está errado, de cara você sabe que isso está errado. Né? Esse B você teria que fazer a conta, pensar um pouquinho mais. Esse D aqui você vê que faz sentido, tá? Porque como você quer multiplicar por 0,94, você divide por 0,94, cancela, fica o mesmo valor. Então, é o valor D. E o E não faz sentido, né? Porque veio que ele está falando que você vai multiplicar por 0,94 o nosso valor de P e depois vai multiplicar de novo por 0,94, porque é o valor da taxa aqui. Então você vai ganhar menos ainda, não faz sentido, né? O valor vai ficar menor ainda. Só pode ser o D de dado, beleza? É um pouco estranho de entender isso daqui, porque você tem que entender o que significa 6%, tirar 6% do valor matematicamente. Se você não souber, tem que dar uma estudada em porcentagem. 6. É uma treinadora de basquete, isso aqui é um sistema, né? Aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso. Então, 5 pontos por cada arremesso que acertou, certo? E perde, ou seja, menos, 2 pontos por arremesso que errou. Ao fim de 50 arremessos, vamos fazer certo aqui já. 50 arremessos, tá? Uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Então, assim, somando os pontos que ela teve com acertos e erros, ela teve 124. A gente só não sabe quantos acertos e quantos erros ela teve, certo? Então, isso é uma equação. Outra informação que a gente sabe é que se ela teve 50 arremessos, a gente não sabe a quantidade de acertos e erros que ela teve. Mas a gente sabe que a quantidade de acertos mais erros dá 50, certo? O que você acertou mais o que você errou vai dar o total de arremessos. Então a gente tem um sistema aqui. Esse sistema, eu não vou perder muito tempo explicando como resolver sistemas, que é uma coisa que você tem que saber. Mas eu multipliquei por 2 aqui. Então deu 2A mais 2E igual a 100. Somei essas duas equações, a primeira equação com a segunda equação, e me deu 7A, cancela, igual a 224, certo? A vai ser igual a 224 dividido por 7. Aqui, só de olhar esse número, eu consigo perceber que é o quê? É 21 e aqui é 14, né? Se a gente somar. 21 é múltiplo de 7? É 3. 14 é múltiplo de 7? É 2. Então, A dá 32. Se você não entendeu também, faz o meu curso de matemática básica, que lá talvez você consiga entender como eu fiz essa conta de cabeça. Então, é 32. Para dar 50, falta quanto? Falta 18, certo? Então, o número de erros foi 18. Qual que é a diferença entre um e outro? É 14. 14 é a letra B de bola. Ok? Próxima questão. Então, até agora está bem tranquilo, nada muito de outro mundo, né? Tem que raciocinar um pouco, mas nada que use fórmulas de matemática, o que é bom. Eu acho que esse é o tipo de prova ideal de matemática. Aqui ela quer construir um paralelepípedo, tá? Que tem 3 dimensões. Dessas 3 dimensões a gente vai ter 18 centímetros, 24 centímetros, vamos fazer um pouco maior, 60 centímetros. Esse paralelepípedo aqui,
Estou me sentindo a Maísa no programa do Raul Gil, tentando falar a palavra. Paralelepípedo, né? Ele vai ser preenchido com cubos do mesmo tamanho. Essa questão aqui, esse tipo de questão, é o tipo de questão que você tem que bater o olho e falar assim, cara, isso aqui é MMC, mínimo múltiplo comum, ou MDC, eu nunca lembro dos dois, mas eu faço, sei lá, naturalmente. Então eu vejo aqui, para você ver isso aqui, você tem que pensar o quê? Tem que existir um número em comum entre esses três caras, que divide entre esses três caras, para a gente descobrir, né, qual que é o tamanho desse cubo. E a gente quer, né, quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo, certo? E ele quer a menor quantidade possível. Ou seja, quanto maior o cubo, menos cubos você precisa, concorda? Então, por exemplo, você pode fazer com cubos de 2 por 2 por 2? Pode, só que você vai precisar de muitos. Qual que é o próximo cubo que você pode colocar aqui, que você pode utilizar? Né? Seria o 3 por 3 por 3. É múltiplo de todos? É. Só que você pode fazer melhor. Você pode pegar um de 6 por 6 por 6, 666. Certo? Tendo um cubo desses daqui, quantos deles você vai precisar para preencher esse paralelepípedo? Então vamos pensar. Se aqui tem 18, você vai precisar de quantos? 3, certo? Vezes 24, né? 6 para preencher 24 vai precisar de 4. E para preencher 60 vai precisar de 10. Que dá 12 vezes 10, 120. Certo? Então a resposta é E de elefante. Tranquilão? Próxima questão. Tá, essa questão aqui é mais difícil porque ela tem logaritmo. Questão de logaritmo tem um truque. Você vai ver o logaritmo aqui, que é, no caso, log da base 10, né? 13 na base 10. Isso daqui é um objetivo que você tem que ter na sua cabeça. Você tem que falar, mano, se o exercício está me dando esse valor, eu tenho que usar esse valor. Como que eu faço? Né? Então, vamos lá. Um aplicativo de videoconferência estabelece para cada reunião um código de 10 letras usando o alfabeto de 26 letras. Então, tem uma senha de 10 caracteres, certo? Finge que tem 10 aqui. E cada um desses 10 você pode usar 26 letras. 26, 26, 26 letras, 26 letras. Ou seja, você vai multiplicar eles. Ou seja, 26 elevado a 10. Beleza? Então, 26 elevado a 10 é o tamanho de possibilidades que você tem. Tá? Agora, olha o 26 elevado a 10 e a gente tem que chegar daqui para cá. Como que a gente faz? É isso que você tem que pensar. Então, 26 para 13, não sei se você consegue reparar, mas é 2 vezes 13. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? 2 vezes 13 elevado a 10. Concorda que é a mesma coisa? Certo? 2 vezes 13, 26 elevado a 10, beleza. Como que a gente faz isso aqui? Distribui entre eles. Então, 2 elevado a 10 vezes 13 elevado a 10. Coisa básica de matemática você tem que saber. Quanto que é 2 elevado a 10? Não é 1024? É. 1024 é o quê? É muito próximo de 1000, não é? É. Então, matematicamente, a gente pode reduzir isso daqui e falar que é o quê? É 10 elevado a 3, certo? Então, ao invés de falar isso daqui, a gente vai falar o quê? Que é 10 elevado a 3. Vezes 3 elevado a 10. Agora, se você for reparar, isso daqui é muito próximo disso daqui, não é? É muito parecido. Como que a gente faz agora? Vamos primeiro entender o que é logaritmo, tá? Logaritmo, então, é o quê? Log de 10. Aqui, o que significa? Que 10 elevado a algum valor x é igual a 13. É isso que ele quer dizer aqui, tá? Então, 10 elevado a 1,114 é igual a 13. Isso que ele quer dizer aqui. No nosso caso, é diferente. O que a gente tem é diferente. A gente tem 13 elevado a 10, ou seja, a gente está falando que 13 elevado a 10 vai ser algum valor x que a gente desconhece, tá? Que a gente vai chamar de, obviamente, né, de 13 elevado a 10. É isso que a gente está falando, certo? Então a gente tem um logaritmo de base 13 e a gente quer converter esse logaritmo de base 13 em base 10. Como que a gente faz? Conversão de logaritmos. Qual que é a fórmula? É só isso que você tem que saber desse exercício, tá? Então a base AB igual a log na base, numa base C vai ser igual a B aqui, log na base C de A. É bem fácil se você for ver, ó.
Esse fica em cima, esse fica embaixo, e é isso, né? Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar que esse nosso log, né, aqui, que vai dar quanto? Vai dar 10, sabe? A gente descobriu aqui. Vai ser igual o quê? A log na base 10, tá? Quanto que é B? É 13 elevado a 10. E aqui quanto que vai dar? Log de 10. Quanto que é o A? Que é o carinha de baixo, é 13, né? Ok, beleza. Então a gente tem isso daqui, tá certo? 13, 10. Certo. Como que a gente faz agora? Isso daqui a gente sabe que é 1,114. Aqui a gente pode passar o 10 para frente, né? Vezes 1,114. E a gente tem que 10 igual a 10. Não é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer uma coisa diferente. Então aqui a gente sabe que a gente pode substituir 1,114. A gente pode multiplicar, multiplicando ali. A gente vai ter aqui o quê? Cadê? 11,14. O que é 11,14? Né? Log na base 10. Cadê? A gente está falando que 10 elevado a 11,14 é igual a 13 sobre 10. É isso que a gente está falando aqui, né? Quando a gente chega até aqui. A gente está falando que 10 elevado a 11,14 é igual a 13 sobre 10. Ou seja, a gente pode falar o quê? Que é 10 elevado a 11,14. Eu não sei se tem um jeito mais fácil de fazer isso, mais inteligente de fazer isso, mas eu fiz desse jeito, tá? Porque eu, sinceramente, eu não sou um mestre de log, não. Então, a gente tem isso daqui, a gente pode somar agora esses valores, né? Vai ficar o quê? 14,14. E aí você vai descobrir que quanto que dá, né? Se 1 bilhão é 10 elevado a 9, 10 elevado a 14, vai dar quanto? Vai dar 100 trilhões, entre 100 trilhões e 1 quatrilhão, beleza? Que a resposta é E. Para você saber isso daqui, é só você ir aumentando os números, né? 10 elevado a 9 é 1 bilhão, 10 elevado a 10 é 10 bilhões, 10 elevado a 11 é 100 bilhões e por aí vai. Tá? E aí você chega na letra E, beleza? Se você fez de outro jeito, manda aqui embaixo para eu saber como que você fez. Letra 9, a gente está quase acabando, galera. Tranquilão. Isso aqui é uma questão de Pitágoras, né? Ele te dá o seguinte, aqui a gente tem um triângulo equilátero de lado 6, entre B e C a gente tem o tamanho 10 e ele quer descobrir FD, ou DF, tá? Então a gente tem basicamente aqui um triângulo retângulo, onde a gente sabe que aqui é 6 e aqui vai até a metade do triângulo, então isso daqui vale quanto? 3. Então essa base de baixo aqui vale 13, consegue enxergar isso? Ele quer saber essa hipotenusa aqui, ó, que é a DF. E a gente não tem isso daqui, essa altura. Como que a gente consegue essa altura? Simples. Tem um triângulo equilátero aqui. Se você traçar uma reta aqui, você vai ter o quê? Você vai ter um triângulo retângulo também, né? Com medidas 6, 3 e nossa variável que a gente não sabe. Pitágoras, 2 Pitágoras que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte aqui, então. Aqui a gente vai ter 36, que é 6 ao quadrado, igual a 9, mais, vamos chamar isso aqui de h ao quadrado, tá? Então a gente tem que 27 é igual a h ao quadrado. Eu nem vou resolver isso daqui, sabe por quê? Porque a gente vai precisar de novo aqui desse h ao quadrado, né? Então a gente tem aqui que df ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, mais quanto? H ao quadrado, que é 27. Eu nem vou fazer a conta aqui. Beleza? 13 ao quadrado é 169 mais 27. Se a gente somar aqui vai dar 196. Então, df ao quadrado é igual a 196. Como que você encontra a raiz agora disso daqui, né? Tira daqui, faz a raiz, df é igual a 14. Beleza? Como que você faz para descobrir isso daqui? Você chuta? Não, só você vê o número final. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 6? A gente só tem duas opções, né? 4, que dá 16, e 6, que dá 36. 16 vai ficar muito grande,
70 com 14 dá 14. Então, A. A de animal. Próxima questão. Essa daqui é um pouco... não é que difícil, né? Mas você tem que ter um conhecimento prévio ou você tem que ficar encontrando os pontos. Por exemplo, você tem que pegar esse ponto aqui, você vê as coordenadas, pega esse ponto, vê as coordenadas. Esse ponto do meio é fácil de você ver as coordenadas. Por ser no cosseno e tangente, você sabe quanto que é esse 30 graus, 45 graus e 60 graus. E você meio que pode triangular aqui esses valores jogando nessas fórmulas para ver qual delas corresponde. Isso se você não souber nada dessas fórmulas. O jeito certo de se fazer isso daqui é o seguinte. A fórmula, a equação aqui do círculo é assim. É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Como a gente quer a região que está interna ao círculo, então a gente quer valores onde x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1, certo? Porque a gente quer a parte interna. Então, é menor ou igual a 1, a gente já cancela esse, já cancela esse. Beleza. Próximo. Agora a gente quer aqui a área que está acima dessa reta. Reta é fórmula básica de função afim, que é o quê? Né? F de x igual a x mais b. Tem dois pontos aqui que a gente pode utilizar. A gente sabe que o raio é 1, né? Então aqui vai ser menos 1 e 0, e aqui vai ser 0 e 1. Vamos utilizar isso daqui, vamos substituir. Se o resultado for 1 e o nosso x for 0, a gente encontra que b igual a 1. Se a gente substituir esse cara aqui nessa fórmula aqui, a gente vai descobrir que vai ter menos 1, a mais 1 vai ser igual a 0. Passa 1 para o outro lado, vai dar o quê? A igual a 1. Então a gente tem que b igual a 1, a igual a 1. Qual que é a fórmula da nossa equação? Então vai ser x mais 1. Então y é igual a x mais 1. Né? Y menos x é igual a 1. Certo? Essa é a nossa funçãozinha dessa reta aqui. Só que agora a gente quer valores acima dessa reta, não abaixo. Então a gente vai falar o quê? Que é y menos x acima, né? Então esses valores têm que ser maiores do que 1. Beleza? Pelo menos é assim que eu fiz na minha lógica. Se tiver algum outro jeito, algum jeito mais, sei lá, mais claro, comenta aí embaixo também ou posta lá no Discord do jeito que você fez. Certo? Isso daqui vai dar a resposta C de carro. Bom, essa daqui é uma questão também que é um pouco de geometria analítica. Eu não sei o que é. Equação de segundo grau, talvez, né? Então ele fala que tem duas funções. Você tem uma função f de x igual a c mais x ao quadrado e outra função que é g de x mais x. E ele fala que seus gráficos se intersectam quando e somente quando alguma coisa. Vamos entender só por contexto aqui, né? Essas duas funções, elas vão ser desenhadas assim, ó. A segunda função, g de x, é quando y é igual a x. Então, o gráfico vai ser exatamente assim, ó. Desculpa, vai ser aqui, pá, né? E se aqui for menos, que é isso? Ele vai dar aqui, né? Pá. Certo? Não tem módulo, vai ser assim. E aí a outra função é o quê? Ele dá uma parábola, x ao quadrado. Então, por exemplo, vai ficar um negócio assim. Pá, pá. Quando que essas duas funções vão se conectar? Quando que elas vão intersectar? No ponto 0, certo? Por quê? Por que ela se encontra aqui no 0? Porque aqui nessa função, quando x é 0, né? Se o c for 0, no caso, se a gente tivesse só isso daqui, significa o quê? 0 vezes 0 dá 0, vai ser o mesmo ponto, vai encontrar lá. E se for 1 também, nesse ponto 1 aqui, ele vai intersectar. Beleza, ok, tá, teoria, legal. Só que isso aqui, na verdade, não importa nada pra gente. O que importa é que a gente quer intersecção, então a gente vai ter o quê? Y igual a c mais x ao quadrado. Eu não sei porque que eu falei tudo isso aqui não importa, na verdade. E a outra equação vai ser y igual a x, certo? A gente tem essas duas equações em um sistema. Por que sistema?
porque a gente está falando de intersecção, ou seja, y de 1 do primeiro vai ser igual ao y do segundo, o x do primeiro vai ser igual ao x do segundo, vai ser igual. Então a gente pode falar que estão no mesmo sistema, beleza? A gente pode falar então que x é igual a c mais x ao quadrado. A gente pode falar o quê? Que x ao quadrado menos x mais c igual a zero, tá? A gente pode transformar isso daqui nisso daqui, que é uma equação de segundo grau. Para essa equação de segundo grau ter raízes reais, né, que vai alguma hora intersectar, que é isso que a gente quer, o que precisa? O nosso delta tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Então, b ao quadrado é 1 ao quadrado menos 4 vezes a é 1 vezes c, que a gente não sabe quanto é, tem que ser maior ou igual a zero. Menos 4c, não, vamos fazer assim, 1 maior ou igual a 4c, 1 quarto maior ou igual a c. Então, o c tem que ser menor do que 1 quarto, que é a resposta A. A de acéfalo. Beleza? Tá acabando. Tranquilão. O marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo. Nessa prova caiu muita geometria analítica. Muito, assim, demais. Então tem um triângulo aqui com 12 centímetros e Pitágoras também, né? 35 centímetros, é o nosso triângulo. Tá? E ele fala que ele quer recortar um quadrado aqui, mas que tem que utilizar esse ângulo reto. Então é basicamente isso. O que isso significa? Por ser um quadrado, ele está falando que esse valor aqui, ó, dessa medida, vamos chamar de x, vai ser igual a essa medida aqui, também vamos chamar de x. Tá certo? A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro, né, para ser o maior quadrado possível, está mais próxima de... E aí que vem a questão. Como que a gente faz isso daqui para descobrir esse negócio? A gente quer descobrir, olha só, a gente quer descobrir esse ponto aqui, de x e y. Vamos desenhar isso daqui num plano cartesiano, tá? Então você tem aqui um retângulo, um triângulo, desculpa, até bati aqui, e você quer descobrir esse ponto, e esse ponto é o quê? É um ponto xy, onde x é igual a y, certo? O que a gente precisa saber então? A gente precisa descobrir a fórmula dessa reta, e dentro dessa fórmula dessa reta, dos pontos possíveis dessa reta, a gente quer descobrir quando o valor de x é igual a y. Só isso. Então, como que a gente faz? A gente tem o primeiro ponto aqui, que é quando x é igual a 0, o y é igual a 12. E quando o x é igual a 35, o y é igual a 0. Como que a gente descobre a fórmula agora? A gente faz um sistema. Então, sistema caiu muito. Função não. Geometria analítica caiu muito. Pitágoras caiu muito nessa prova. Basicamente foi isso que caiu. Então a gente tem o quê? Y, né, que é 12, é igual a 0 mais B. Então B é igual a 12. Primeira coisa que a gente descobre colocando isso daqui, certo? Segunda coisa que a gente descobre, 0 igual a 35A mais B, que é 12. Então a gente descobre que A é igual a 12 menos 12 sobre 35. Ok? Beleza. Isso aqui importa muito pra gente. Agora a gente vai criar a nossa função. Como que é a nossa função? A gente tem y é igual a menos 12 x sobre 35 mais 12. Essa é a nossa função. Só que lembra que a gente quer o quê? Quando x é igual a y. Então aqui a gente não precisa colocar y, a gente pode colocar x aqui. E aí a gente consegue resolver agora, porque só tem uma variável, né? Vai ficar o quê? 35x igual a menos 12x mais 35 vezes 12, 420. Né? 10 vezes 35 dá 350, 2 vezes 35 dá 70, 350 mais 70 é 420, certo? Aqui dá 47x igual a 420. Se você fizer essa conta aqui, que eu não vou fazer aqui, né? Porque, sei lá, muito trabalho, vai dar 8,9 alguma coisa, que é muito próximo de 9, né? Que é a resposta C, de casa, beleza? Ou de cateto, que é essa questão.
Última questão é bem tranquila, que é uma questão de matemática e geografia juntas. Então ele fala o quê? A circunferência da Terra, né, da linha do Equador, mede 40 mil quilômetros. Tá? E ele fala, o trajeto que sai do Polo Norte segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich, depois se desloca ao longo da linha do Equador até 45 graus, meridiano, e depois retorna para o Polo Norte. Qual que é a distância disso daqui? Então, basicamente, né, vamos imaginar o planeta Terra aqui. Nossa, isso daqui é o planeta Terra perfeitamente redondo. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, pegar uma caneta vermelha. Ele vai descer aqui, por aqui, né, pelo nosso planeta, andar esse percurso até a metade do planeta. Ele vai andar mais 45 graus do centro aqui, vamos pegar do centro aqui, ó, 45 graus, e depois ele vai subir de novo, de volta aqui. Se você for reparar, vamos pensar juntos. Se a circunferência toda é 40 mil quilômetros, andar até o Equador é quanto? Você andou 90 graus do nosso planeta, certo? Então você andou quanto? 10 mil quilômetros, certo? 1/4 do total. Então aqui você desceu, vamos colocar em números aqui. Primeiro a gente desce 90 graus, depois a gente anda 45 graus, e depois a gente anda mais 90 graus de volta lá para cima. Conseguiu visualizar? Tá em cima, desceu, girou, subiu. 90 graus é 10 mil quilômetros, 45 é metade de 10, né? Então vai ser 5, e 90 de novo é 10. Então 10 mais 5 mais 10 igual a 25, tá bom? 25 mil quilômetros, resposta C. Beleza, galera? Então vai ficando por aqui a correção, a gente já terminou todas. E como eu disse, esse ano aqui foi muito mais simples que os outros anos, que realmente a prova foi bem complicada. Não quer dizer que você tem que gabaritar matemática, mas quer dizer que as possibilidades, né, de você conseguir resolver essas questões sem ter estudado tanto são maiores. Não quer dizer que você não precisa de lógica. Lógica você vai precisar para resolver essas questões. Que se você tiver, que é algo que eu venho aí afirmando aqui no canal, que se você tiver uma boa lógica, não ficar decorando só fórmula, você consegue fazer as questões. Você consegue tirar uma boa nota, né? Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários as dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Falou!